Outro passo é admitir que a gente já fez tudo que sabia, mas a gente ainda não fez tudo que existe. Essa é a grande diferença, né, de a gente continuar acertando no tratamento do nosso filho. Existem muitas alternativas para a gente conseguir ser assertivo com essa criança. Não são tão conhecidas, né, porque a educação tradicional nos direciona para condutas um pouco difíceis, às vezes interações muito duras, né, com crianças que têm esse perfil. E a verdade é que a criança que tem TOD geralmente tem altos níveis de rigidez cognitiva. Então a gente precisa, na verdade, atuar de uma forma mais flexível com essa criança, né? Ter mais flexibilidade do que rigidez do que a própria criança. Isso não significa que a gente precisa ser permissivo. Ao contrário, a gente precisa ser, né, firme, gentil, consistente, persistente nas interações com essa criança, em relação às regras, em relação aos limites. Estabelecer limites com uma criança que tem TOD, gente, não é através da imposição, nem tampouco através da grosseria mesmo, né, da rispidez. Então, assim, interações ríspidas e grosseiras com essas crianças vão piorar cada vez mais o estado emocional e comportamental dela. Então, gente, nessa minha, né, busca por uma intervenção assertiva com o meu filho, eu, obviamente, fui percebendo, né, que de algumas formas que eu falava eu conseguia a cooperação dele, e de algumas formas, tradicionalmente, utilizadas por nós pais, a gente acaba piorando, né? Não só com o Lucas, mas a gente acompanhando na realidade de outras famílias, a gente percebe que é muito comum essa dificuldade, né, de conseguir cooperação da criança. E essa é a grande sacada. A gente acertar a comunicação de uma forma que a gente consiga fazer com que essa criança não nos obedeça, mas que a gente estimule ela a ser cooperativa, né? Então isso a gente faz de diversas formas. A gente, acertando a comunicação, a gente consegue desenvolver nela, além da inteligência emocional, né, estimular o aprendizado para alcançar regulação emocional. A gente vai conseguir trabalhar com ela consciência emocional, que é o que precede, na verdade, né? A consciência emocional precede a inteligência emocional e regulação emocional. Então, é através da comunicação. Então, esse material que eu desenvolvi para ajudar vocês pais, né, professores ou profissionais que interagem com as crianças que têm esse transtorno, ele foi desenvolvido justamente para auxiliar os pais a encontrarem a forma certa de falar com as crianças. O material é objetivo, gente, não é uma concentração gigante de teoria. Né? Ali são exemplos práticos e concretos de frases que vocês precisam substituir no dia a dia de vocês, que vocês precisam abolir da comunicação de vocês com essa criança, e o exemplo de como que vocês podem e devem estar abordando essa criança. Né? Ah, Paty, mas em que consiste isso, gente? Comunicação positiva, comunicação não violenta, né? E adequar isso, a nossa comunicação com a criança, é um grande desafio. Foi para mim e eu sei que é para vocês também. Então, com exemplos concretos, fica muito mais fácil a gente começar a repensar a forma de conversar com essa criança. Então, tem um repertório grande, né, de vários exemplos, de várias frases, de fato, de como que vocês têm que falar, que são um norte para vocês. Claro que vocês não precisam decorar essas frases, né, gente? Isso é um exemplo, mas conforme a gente vai estudando e aplicando, nosso cérebro vai encontrando novas formas mais assertivas de falar com essa criança também. Compreendendo, né, que a gente precisa tirar da nossa comunicação julgamento, ameaça, e são coisas que pioram muito o comportamento da criança. Então, bora lá? Vamos começar a ser mais assertivo com essas criancinhas? Com esses pré-adolescentes, com esses adolescentes? Isso a gente precisa aplicar em casa, a gente precisa aplicar na escola, né? Então esse é um material que vai atender a necessidade de todos os adultos que interagem com essa criança. Não é só para os pais não, tá? Se você é psicólogo e está tendo dificuldade de se comunicar com essa criança, você vai encontrar um repertório bacana aqui para trabalhar com essa criança. Se você é pai ou mãe, né, e tem dificuldades de interação com a criança no dia a dia, você vai ter exemplos aqui concretos de como é que você precisa interagir com essa criança. Se você é professor ou professora e precisa também, né, compreender como conseguir mais cooperação dessa criança ao invés de obediência, gente. Então, uma das coisas que vocês não vão conseguir transformar uma criança com TOD em uma criança obediente.
Uma criança que não vai questionar, mas vocês vão conseguir uma criança que vai cooperar, que vai encontrar sentido nas ações, que vai encontrar sentido nas tarefas, nas atividades, né? Que vai encontrar sentido em ser conduzida por um adulto que está numa posição de autoridade para ela. Bom, gente, então é isso, né? Sinceramente, eu não sou uma boa vendedora, né? Eu sou mesmo uma excelente mãe de uma criança com TOD. Eu sou psicóloga, né? Isso fez com que eu, com certeza, buscasse ser o mais assertiva possível, pensando no bem-estar, no desenvolvimento do meu filho como ser humano, né? Vendo a dificuldade que eu também tive, eu sei que muitas famílias também buscam, né? Por ferramentas para poder ajudar seus filhos, orientação, né, de qualidade, assertiva. Os cards da comunicação, ele é um dos materiais, né, que eu desenvolvi, um dos primeiros materiais que eu desenvolvi, que eu acho que são fundamentais para a gente, enquanto pai, mãe, o adulto que lida com a criança com TOD, aprender e desenvolver ou melhorar essa nossa comunicação com a criança. Então, esse é um dos recursos que eu disponibilizo, né, e oferto, né, para vocês conseguirem melhorar a interação com a criança, o relacionamento com ela e, consequentemente, o comportamento, porque a gente, sendo assertivo, consegue influenciar muito melhor essa criança. Bom, deixa eu colocar o óculos de volta aqui, que eu já sei o que está me afetando, o que está me incomodando, eu já sei como resolver. E você, já decidiu se vai resolver o que está incomodando ou desorganizando o ambiente familiar de vocês? Já falei, né, eu não sou uma boa vendedora não, tá? Mas com certeza o material que eu desenvolvi é excelente. Também, né, tem a garantia de 7 dias ali para quem consultar o material, né, achar que não valeu a pena. Pode contatar a gente, né, se achar que não realmente contribuiu, me procura, fala comigo. A gente vai encontrar uma forma de auxiliar vocês. Segue meu perfil, acompanhe as minhas postagens. Eu falo muito sobre as minhas interações com o meu filho. Tem TOD grave. Então, o Lucas é autista, nível 1, suporte, com altos níveis de rigidez cognitiva. É bem complexo. De fato, algumas interações com ele precisam ser bem pensadas para a gente não levar a criança às crises e sim aos aprendizados. Então, foquem sempre no aprendizado com a criança. Já adquiriu? Se já adquiriu, dá um feedback para mim nesse material. Vamos melhorar ele mais ainda?